refletir sobre o tema, o Deus das alianças. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Gênesis. Grandioso Deus, eterno Pai, nos altos céus da vida, gratos somos por todas as suas bênçãos, por todas as suas maravilhas em nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas por nós, isso é motivo de alegria. Mas o mais importante é que nós dedicamos as nossas vidas a Ti, confiantes que o Senhor fará o melhor para cada um de nós, segundo a Tua santa vontade. O que nós queremos é ser instrumentos em Tuas mãos para levar a Tua mensagem, levar a Tua palavra a todas as pessoas em todas as partes do mundo. Esteja conosco nos momentos que se seguem. Derrame o Teu Santo Espírito sobre nós. Que Ele esteja tocando os corações, as mentes. De maneira especial, rogo que o Senhor tenha misericórdia de mim, derrame o Teu Santo Espírito sobre mim, que eu fale inspirado por Ti. Esteja conosco no momento que segue, pedimos em nome de Jesus. Amém. Pouco tempo após a dispersação causada pela destruição da Torre de Babel, o mundo já estava de novo envolto na idolatria. Estavam nas mesmas práticas dos antediluvianos. Estavam oferecendo sacrifícios a outros deuses, estavam tomando pela força que pertencia a outras pessoas, estavam oferecendo sacrifícios humanos também. Pouco tempo depois do dilúvio. E Deus os deixou, Deus os entregou. A Bíblia diz que Deus entrega as pessoas para elas fazerem o que elas quiserem quando se afastam dele, diz Paulo. Mas Deus tinha um homem. Interessante que Deus sempre tem pessoas para determinados momentos, determinadas situações da igreja. Deus tem pessoas que Ele levanta para levar a sua mensagem, seja elas quem for. Não precisa ter grandes dons, não precisa ter grandes conhecimentos. O que importa é colocar-se às mãos de Deus. E Deus tinha um homem. Deus tinha um homem que era depositário dos seus conhecimentos, da sua vontade. Um homem que se entregou a Deus. Deus tinha em ouro. De 2030 a 1980 a.C., Ur foi a maior cidade do mundo, com aproximadamente 65 mil habitantes. Lá estava Abraão e sua família. Eles adoravam a Deus, mas ainda ali, Abraão, ele adorava o verdadeiro Deus, mas a sua família adorava, era um culto misto. Adorava um pouco a Deus, adorava também aos deuses em volta. Mas Abraão estava definido. Em Abraão havia um zigurate, um templo dedicado ao deus Lua, Nana. Nana, ele vem ser o pai do deus Sol e da deusa Lua, Inanna. Eram cultos pagãos orgiásticos, e ali estava Abraão. Mas de repente Deus precisa nos tirar de algumas situações para que nós possamos fazer a sua vontade. Deus precisou tirar Abraão dali. Falou para ele: Abraão, saia, eu preciso que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. E de repente, se fôssemos nós, Senhor, para onde o Senhor vai me mandar? Não importa, vá. De repente nós queremos questionar Deus, o que Deus quer fazer em nossas vidas. O que Deus quer fazer na minha vida, Senhor, mas não é isso que eu quero. Mas a questão não é o que eu quero. Não é a questão do que eu busco, é a questão do que Deus precisa fazer através de mim. É a vontade dele em nossas vidas que deve prevalecer. E Deus fala: Abraão, saia. E ele sai. Mas ele ainda sai como pai e com alguns familiares. E Deus o leva para uma terra totalmente desconhecida, um lugar que você nunca viu. Você fala que você vai lá para a China. Já que estávamos falando em China, né, na escola sabatina, você vai para a China. Não, eu não quero ir para a China. Eu quero ir para Nova York. Não, mas eu preciso que você vá para a China. É lá que você tem um trabalho, é lá que eu preciso te moldar. E Abraão sai. E faz uma promessa. Deus faz uma promessa a Abraão: de ti farei uma grande nação. E chega um momento aqui no capítulo 15 que Deus tem novamente um encontro com Abraão, e Abraão faz alguns questionamentos. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão:
Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: eis que não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Deus vem agora ratificando a aliança com Abraão. O teu herdeiro vai ser a continuidade dessa aliança que nós estamos fazendo aqui. E aí, então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe assim: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus precisou levar Abraão para um lugar e falar: olha para o céu, conta as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Creia no que eu estou te dizendo, é isso que vai acontecer. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Mais adiante, no verso 9, Deus diz assim: e disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Vamos dar uma pausa aqui e vamos voltar a falar algo sobre as alianças. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, Deus fez uma aliança com Adão, com o casal, fez uma aliança com a humanidade. Essa aliança tem um ponto central. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sábado descansou. No sábado, Deus convidou Adão para um relacionamento diferente, mais pessoal com ele. O sábado é o centro da aliança de Deus para conosco. Essa é a aliança edênica. Mas nós sabemos o que aconteceu. A aliança, nós vamos ver aqui, é cortar, é um contrato entre duas partes. Deus faz um contrato, Deus faz uma aliança conosco. Deus fala: eu vou fazer isso para vocês, mas em contrapartida vocês têm que fazer o que eu estou determinando a vocês, fazer a vontade dele. A aliança envolve duas partes, envolve deveres, obrigações das duas partes. Mas nós sabemos o que aconteceu. Eva é tentada, pega Adão também, e eles são expulsos do paraíso. Mas aí Deus vem de novo com Adão e faz umas promessas aqui, faz uma nova aliança. Uma aliança agora adâmica, uma aliança com Adão. Prometendo a ele que em determinado momento no futuro viria o Redentor. E continuando na questão de aliança. O mundo caminha em apostasia e Deus precisa intervir como um dilúvio. O mundo está totalmente corrompido, totalmente perdido. Há algumas histórias interessantes sobre os antediluvianos. Todas as práticas abomináveis eles faziam. E Deus precisa intervir para salvar o plano da redenção. E ele faz agora uma aliança com Noé, uma aliança que nós chamamos de conhecido como aliança noética. A Bíblia diz lá que Noé achou graça diante de Deus, e Deus faz uma aliança com ele. E, consequência, Noé e sua família redenção. E agora Deus vem aqui e faz uma aliança com Abraão. Chama ele e fala: você pega uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho, e Abraão os partes, em 2 partes, e coloca como se fosse aqui, uma parte desse lado, uma parte desse lado. E ele ficou cuidando para que os animais, as aves de rapina, nem os animais comessem aqueles animais mortos. Havia uma prática, Deus está mostrando aqui para Abraão a aliança que ele vai fazer com ele. Havia uma prática, essa era uma prática comum no Oriente Médio, de fazer essas alianças entre as partes dos animais mortos. As pessoas, os contratantes, deveriam passar por entre as partes
para validar aquela aliança. E eles falavam o seguinte: da mesma forma que esse animal é retalhado, supondo que eu e o Francisco fizéssemos uma aliança, naquele costume lá, nós passaríamos aqui e eu falaria, da mesma forma que esse animal é retalhado, que Francisco também seja, se ele não cumprir a aliança. Era uma aliança que envolvia morte. Se eu não cumprisse a minha parte no acordo, eu seria morto. Era uma aliança e tinha validade legal. Tinha validade legal. E agora Deus fala: Abraão, vem cá que eu vou fazer uma aliança contigo. E ele sabia o que eu estava esperando. Ele ia passar no meio daquelas carnes e ele ia ter uma responsabilidade da sua parte. Mas vamos no relato aqui. E trouxe-lhe todos estes, e partimos pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, as aves ele colocou inteiro. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Interessante que, de repente, ao anoitecer, ao pôr do sol, ele é acometido de um sono. A palavra aqui traduzida é a mesma lá do sono de Adão. Foi um sono sobrenatural induzido por Deus. Porque Deus tinha um plano naquele pacto, naquela aliança que ele estava fazendo com Abraão. Aí vem Deus fala para ele assim. E agora ele está num estado que o pessoal chama de crepuscular. Ele não sabe divisar entre realidade e visão, alguma coisa. E Deus diz a ele: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás ao teu pai em paz, em boa velhice será sepultado. Interessante, se nós pegarmos Jacó era neto de Abraão. Ele foi afligido e trabalhou como escravo. Ele serviu ao seu sogro e foi afligido. Assim também aconteceu com Isaac. Ismael também afligiu Isaac. E também aconteceu com José, que era bisneto de Abraão. Ele também foi afligido e também foi feito escravo. E depois, posteriormente, toda a nação, todos os israelitas são feitos escravos no Egito. Então, quando Deus fala isso aqui, e aí a gente precisa entender algumas coisas sobre as alianças de Deus, porque nós queremos, tudo que nós pedimos para Deus é para ontem. E aqui nós vemos que Deus fala: Abraão, é o seguinte, sabe todas essas promessas que eu fiz para você? Sabe a grande descendência que será de você? Você não vai ver. Você vai descansar com os seus pais. Isso aqui é para gerações futuras, é lá para frente. Mas creia, é isso que eu vou fazer. Mas tem um tempo determinado. Mas você não vai ver. E a gente pega lá quando Deus chama Moisés. Moisés, sobe aqui. Olha, a terra prometida, está vendo? Você não vai entrar. E nós pensamos assim: puxa vida, mas que Deus estranho, né? Mas Deus sempre tem o melhor para cada um de nós nesses momentos. Ele tem o melhor para Moisés. Depois da morte de Moisés, o próprio Cristo desce para ressuscitar e levar ele para o céu. Muito melhor do que a terra prometida. Então Deus tem o melhor para nós. Precisamos acreditar nisso. Aliança de Deus com Davi. Deus faz uma aliança com Davi e diz assim: uma aliança eterna. Mas aí nós perguntamos: mas cadê os descendentes de Davi assentados ao trono de Judá? Não mais estão. Mas os reis davídicos, eles tinham uma função interessante. Eles eram mediadores entre Deus e o povo. Eles eram os mediadores dessa aliança, da aliança davídica. E quando Deus fala assim, é uma aliança eterna,
Porque nós vimos aqui o rebento, e quando a Bíblia diz que, lá em Salmos fala assim, porque o Senhor disse ao meu Senhor, então Jesus é filho de Davi, mas também é pai de Davi porque ele criou Adão. Então a herança, a eternidade do reino é quando Cristo assentar-se após o milênio. Interessante nós notarmos que nós vemos algumas pessoas falando sobre alianças e falam sobre a velha aliança, a nova aliança, e as pessoas falam, não, nós estamos sobre a nova aliança, nós não precisamos de mais nada da velha aliança. Mas o que é a velha aliança? O que é a nova aliança? Nós precisamos ter pelo menos um vislumbre do que é isso. Estava conversando esses dias e qual a nova aliança? Lá em Mateus 26 a 28, Jesus se reuniu com os seus discípulos e ele falou uma coisa interessante lá. Ali na Santa Ceia, ele fala que é a nova aliança. As pessoas, tudo bem, então aqui a nova aliança, não precisa se preocupar mais nada com a velha. A velha aliança era aqueles cerimoniais e sacrifícios que apontavam para Cristo. A nova aliança é Cristo em si. Ele é a nossa aliança, Ele é a nova aliança. E aí é uma coisa interessante, que a nova aliança ela é muito mais antiga do que a velha. Por que a nova é mais velha do que a antiga? Porque a nova aliança que Cristo vem falando ali é aquela desde os dias eternos. Desde quando Deus planejou tudo, que sabia que o homem ia pecar, já havia essa aliança de Deus para conosco. Já havia essa promessa. Então a nova aliança, quando Cristo fala nova aliança, é aquela aliança primeira que Deus estabeleceu. E Cristo vem trazendo algumas coisas interessantes em Mateus capítulo 5. Ele vem ratificando, mas ele também vem retificando a aliança, a velha aliança. Por exemplo, quando Deus fala assim, lá fala assim, que devemos amar ao próximo, né? Devemos amar as pessoas que estão próximas, que estão... Aí Jesus vem falando assim, vocês devem amar os vossos inimigos. Jesus agora dá uma nova visão sobre a aliança. Vocês devem amar os seus inimigos. Agora Jesus eleva a aliança, porque a lei de Deus é o ponto central de todas essas alianças que nós falamos. Da aliança edênica, abrâmica, noética. Essa lei que nós chamamos de velha aliança é a lei mosaica, ou Sinai, que é aquela que foi outorgada quando Deus desceu no Sinai com 10 mil anjos. Essa é a lei mosaica. Mas tem algumas coisas delas, alguns princípios que ainda são válidos. Por exemplo, os princípios de saúde. Nós não usamos algumas coisas, nós não comemos algumas coisas, apesar de não haver uma proibição clara na Bíblia, mas nós temos isso por princípios de saúde e nós não usamos. Outras são bem claras, são mandamentos, são preceitos, são muito claros. Então, aliança, Deus vem fazendo aliança. Não é que Ele substitui uma pela outra, uma vem complementando a outra. Cada aliança que Deus fez com Adão, com Abraão, com Noé, com Davi, vem melhorando a aliança. Porque Deus é um só. Voltando aqui. Abraão tinha que passar no meio daquelas carnes e Deus também. Quando a tradição, quando as pessoas se reuniam para fazer isso, eles invocavam os nomes dos seus deuses. No caso lá, se fosse o pessoal de Ur, eles iam evocar o nome de Nana, ou de Nana, ou do Deus Sol, para ratificar aquela aliança que estava sendo feita. Então agora Deus pega o que Abraão sabia, o que ele entendia de aliança e fala, vamos fazer uma aliança, vamos passar aqui no meio. Mas aí uma coisa interessante acontece. Ele fala tudo o que vai acontecer, e que depois da quarta dele no verso 17. E sucedeu depois do sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades.
Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O que os irmãos perceberam aqui? Apenas Deus passou por entre as partes. E uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus passou sozinho. Deus assumiu o ônus da parte de Abraão. O que Abraão deveria fazer, Deus assume o ônus para si. Abraão, você não vai passar, porque você não vai cumprir as partes do acordo. Você não vai cumprir o acordo. Eu vou passar com você. E Deus passa só ele. A tocha de fogo passa sozinho por entre as partes. Assim, que Deus é esse, né? Faz um contrato, faz uma aliança conosco. A aliança precisa de duas partes. E aí Deus fala: nós vamos ser duas partes, mas o ônus de toda essa aliança quem vai assumir? E Deus assume. Interessante isso. Por quê? Porque a aliança é Cristo. A aliança é Cristo, é a pessoa de Cristo. O mais interessante é que nós vemos o trabalho de Cristo, o que Ele realizou por nós, a sua morte na cruz. E tem pessoas que falam uma coisa interessante. Salmos capítulo 50. Versos 16 e 17. As pessoas falam assim: mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Aí as pessoas falam assim: eu não quero saber de mandamentos de Deus, não é importante. E viram as costas. Esse dia houve no YouTube uma coisa interessante de uma pessoa dizendo que não estava cansada de estudar, estava cansada de ouvir falar sobre o santuário, estava cansada de ouvir falar sobre os mandamentos de Deus. E aí ela orou a Deus e falou: Senhor, o Senhor morreu na cruz, o Senhor nos libertou de tudo, então eu não preciso observar essas coisas. E aí ela disse que Deus apareceu: realmente, eu morri por você, você não precisa fazer nada disso. Nós estamos vendo que é o contrário. Deus vem falando através da Bíblia, das alianças, que essas coisas são importantes, são muito importantes. Senão Deus não teria colocado na Bíblia. O sábado é muito importante, é a pedra de toque das alianças, é a pedra de toque de separação. Se não fosse importante, Deus não teria colocado na Bíblia, Deus não teria falado nada, mas Ele faz. Ele fala, porque é importante. A alimentação é importante. Deus me fala: não, é isso aqui que eu quero de vocês. É um processo de santificação. Vocês precisam disso. Nós precisamos entender isso. Precisamos praticar para que nós possamos estar em pé diante de Deus. E Ele fala: não, mas qualquer dia que eu observar é qualquer dia. Não é. Não é. O sábado é o ponto central da aliança de Deus. E nós vemos que no momento, no futuro, Deus vai nos levar para a terra prometida. Uma nova, a culminância da aliança de Deus, a restauração de todas as coisas. E aí Isaías vem lá em 66 e diz que de um sábado ao outro, todos nós iremos adorar a Deus. Ali é uma profecia do futuro. É quando Deus fizer novas todas as coisas. É a concretização da aliança de Deus para com o seu povo, quando nós estivermos no reino. Então, de Gênesis a Apocalipse, está falando sobre a aliança de Deus, tendo o principal da aliança, os mandamentos de Deus. Porque não tem como ter aliança se não tiver obrigações, não tiver mandamento. Deus falou: não, vamos fazer uma aliança aqui. Você faz o que você quiser. O que importa é o seu coração. Muito fala hoje, está sendo muito falado, né? O que importa é o coração. O que importa, o profeta Samuel falou com o rei Saul: melhor obedecer do que santificar. Deus quer a nossa obediência.
Ah, mas Deus é tirano porque Ele quer. Não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então por isso Ele vem fazendo essas alianças e fala, olha, faça isso, faça aquilo. Eu estava conversando com o meu irmão ontem sobre a Torá. Quando nós pegamos assim, a Torá simplesmente fala uma lei. Mas ela tem um sentido muito mais abrangente. Ela tem um sentido de Deus nos conduzindo, de Deus nos protegendo, de Deus nos orientando, de Deus nos guiando. Então ela é muito mais abrangente do que a lei. Vamos falar a lei, fica algo assim meio frio no pessoal, mas não. É a extensão do caráter de Deus. É um presente de Deus para nós, é um presente de Deus para a humanidade. E aqui nós estamos falando da lei moral. É um presente de Deus para nós, é uma proteção que Ele nos dá. Obedece isso aqui. Porque quando nós discutimos sobre mandamentos, muitas pessoas falam assim, não, mas eu aceito 9, mas eu não aceito esse aqui. E cada um vai encontrar a religião que busca, né? De repente a pessoa está aqui e não vai entender, mas não é o que ele busca. Porque o que ele busca não é Deus, é fazer a vontade própria. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós vamos entender que todos os mandamentos são importantes, que Deus assim disse. Ah, mas eu posso questionar Deus? Posso. Mas o que vai adiantar meu questionamento perante Deus? Se Ele é o nosso Criador e Ele estabeleceu algo, Ele entende que é o melhor, Ele sabe que é o que é melhor para nós. A mim cabe, quanto Criador, aceitar o que Deus determinou. Simples. Não tem por que questionar Deus no que Ele disse para nós. Essas pessoas entendem. Não, mas não está legal assim. A igreja é fria, a igreja não sei o que, eu quero uma igreja quente, que pula e sobe na mesa e tal. Mas esse é o plano de Deus? Qual o plano de Deus para a minha vida? Qual o plano de Deus para a vida de cada um de nós? Deus tem um objetivo, Deus tem um projeto para nós. Precisamos fazer a vontade dEle. Querer aceitar isso. Querer Deus em nossas vidas. Por vezes nós queremos as partes boas que entendemos que Deus nos proporciona. Mas de repente tem algo mais que Deus pede e eu falo, não, mas esse aqui eu não concordo. E é um direito de cada um não concordar. O irmão citou ali o livre-arbítrio, cada um de nós tem essa prerrogativa que Deus nos concedeu de tomar decisões. Deus, em determinado momento, lá Ele chamou o povo de Israel. Olha, vocês têm duas opções, vida e morte, as bênçãos e a maldição. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Estou propondo isso para vocês hoje, vocês escolhem o que vocês querem. Mas aí, na sua grande misericórdia, Ele vem e fala assim, mas, aí o que a gente estava discutindo, né? Mas, aconselho vocês escolherem a vida, para que viva tu e tua descendência. Então Deus me dá a liberdade de fazer a vontade dEle ou não. Se eu quero fazer a vontade dEle, se eu não quero também, é respeito. Agora, todas as nossas decisões têm consequências. Não vamos tomar uma decisão contra Deus achando que nós não teremos de repente não nesta vida, mas terá as consequências. Decisão eterna, de vida ou morte. Precisamos entender isso, porque as alianças vêm nos proporcionando. O conhecimento dessas alianças é essencial para nós, para que nós possamos entender um pouco mais sobre o plano de Deus, sobre o que Deus tem para cada um de nós e por que nós estamos reunidos aqui louvando e adorando a Deus. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui, porque nós entendemos que Deus é o centro, deve ser o centro das nossas vidas, deve ser o principal, o primeiro, o maior, o único objetivo da nossa vida. De vez nós somos bombardeados por coisas que falam, não, isso não é tão relevante assim. Mas é relevante. O nosso destino eterno depende das nossas decisões que nós tomarmos no dia a dia. Onde eu quero estar depende da decisão que eu tomar hoje. Então, irmãos, de maneira rápida, essa é a mensagem de hoje, que Deus abençoe, que nós possamos a cada dia renovar as nossas alianças com Deus. Se Ele está ali, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Não precisamos temer nada, não precisamos temer, não precisamos ter medo.
Não vai acontecer nada que não esteja na vontade de Deus. Deus está no controle, como sempre esteve. Ele está no controle do mundo, Ele está no controle das nossas vidas e vai ser assim para sempre. Agora eu preciso, antes de feita nova todas as coisas, eu preciso querer Deus na minha vida. Deus abençoe a todos nós.